você deve mandar a hora no XML, né? Deixar explícito ali a hora que é o cancelamento, porque a Cefaz vai pegar essa tag de data e hora e confrontar com a hora que está sendo processado o arquivo, né? Porque, principalmente no cancelamento, existem prazos legais para que o mesmo seja realizado. Então, geralmente é dentro de 24 horas, né? No Mato Grosso são 2 horas o prazo de cancelamento e alguns estados permitem o cancelamento fora do prazo, né? Então, cabe o contribuinte checar se o seu estado suporta o cancelamento fora do prazo, né? Não são todas as empresas que também, mesmo que, sei lá, vamos dar um exemplo, Goiás aqui, permita o cancelamento fora do prazo, que é o cancelamento fora do prazo legal, não significa que eu esteja habilitado a usar esse recurso, né? Eu devo procurar a Cefaz e fazer algum procedimento administrativo e fazer esse requerimento. Eu sei porque eu já passei por essa situação aqui no atendimento, em que um cliente podia fazer e o outro não, e o estado era o mesmo. A diferença é que, em virtude do negócio de um deles, ele fez uma solicitação na Cefaz e teve o recurso contemplado, vamos dizer assim, cancelar fora do prazo. Na aba aqui, outros 3, né? Aqui não tem nenhum parâmetro que vai impedir a emissão da nota no cenário normal. Então, se não marcar nenhum parâmetro, não vai impedir a emissão. E aqui tem um parâmetro que vai impedir, que é esse aqui, ó, considerar a NT 2018-005. Né? Esse parâmetro, assim que surgiu essa NT, muitas regras eram validações opcionais por parte da Cefaz e era gradativo, ou seja, poderia ter um estado que ele tinha mais validações e outro menos. Regras contidas nessa NT. Um exemplo, assim, eu poderia ter um cenário em que no Rio de Janeiro validava quase nada dessa NT. Ele não colocou a vigência, não habilitou a vigência dessa NT lá no Rio. Mas, por exemplo, no Amazonas, ele já validou essa NT na íntegra. Então, eu tinha que marcar esse parâmetro para enviar as regras, né? O sistema entender que tem que mandar aquelas regras para a Cefaz, né? E o que acontecia? A gente colocou para todos os estados terem passar a regra, né, no XML para todos os estados, e alguns estados não estavam preparados para receber aquela regra, em virtude de algum procedimento interno, alguma adaptação que o estado tinha que fazer. Então, por isso que não foi gradativo. Aí, hoje, né, já tornou-se padrão. Então, sim, aí recomendo que vocês marquem esse parâmetro, porque acho que 100% dos estados, né, já usam quase totalmente as regras da SNT. Se não for total, é uma coisa ou outra que está fora. Tá? E mais cedo eu comentei sobre o cancelamento via serviço, né? Eu comentei lá, usuário, cadastro de entidade. Aí é esse parâmetro que tem que marcar para quem emite nota no SAP e cancela nota no SAP via integração. Ou seja, eu não vou aqui no menu vendas e faço a nota. Existe um e-commerce, existe uma aplicação externa que está aqui alimentando o SAP, inserindo nota, inserindo pedido, né? E aí, sim, para esse cenário, usa o cancelamento via serviço, que é para o serviço entender o que a integração está fazendo. Tá? Nesse cenário que, se você marcar esse parâmetro, você tem que ir lá e preencher o usuário e senha no cadastro de entidade. Então, só associando aqui um parâmetro com o preenchimento de um campo lá na entidade. Tá? Se eu não preencher o usuário, o EDON vai dar uma mensagem. Fala, não foi possível conectar no SAP. Né? Não foi encontrado usuário e senha na hora de conectar na ADI API. Ok? Então, o sistema vai avisar e tal. E nesse caso, nesse cenário, você tem que fazer o cancelamento manual. Ou seja, o cancelamento já foi para o Cefaz, já voltou, mas na hora de atualizar as regras do SAP, cancelar a nota no SAP, por exemplo, o EDON não conseguiu, mas ele já fez todo
o processo lá na Cefaz. Então, está só pendente ali o lado gerencial, que é o quê? O cancelamento, talvez a nota no SAP, ou o status. O status pode estar lá com erro interno, porque não conectou. Aí, nesse caso, bastaria colocar o status manualmente para cancelado ou inutilizado, e lá na SAP e cancelar a nota. Né? Botão direito lá na nota de venda, ou nota de entrada, se for missão própria, e fazer o cancelamento. Essa aba observação do fisco, né? Eu falei da outros 4, só para deixar claro. Essa aba observação fisco, ela é muito importante que vocês, assim, antigamente a gente não tinha observações pré-definidas em virtude do processo. Então, assim, eu tinha um processo, por exemplo, partilha de CMS, que é uma venda interestadual para consumidor final. Então, eu tinha que ir lá na Procedure e colocar alguns textos que eram exigidos ali em virtude dessa condição, desse tipo de faturamento. Colocando ali, porque, por exemplo, alguns campos na DANF estão no XML informação, as informações estão lá no XML, mas não estão em campos específicos no DANF, porque não precisa, ou se tiver, tem que colocar em observações, seja ela do item ou observação da nota. Então, essas informações associadas ao processo, a gente criou, né, deixou fixo, vamos dizer assim, e basta o usuário aqui, o consultor também, ativar. Então, assim, o grupo de partilha que eu citei agora há pouco. Eu preciso mandar o valor do ICMS FCP lá da UF do destinatário. Eu marco aqui e pronto, não preciso me preocupar em colocar essa informação em Procedure, o que era feito antes. Assim que saiu essa obrigatoriedade lá em 2016, era assim, né? Se fizer dessa forma, ainda funciona até hoje, mas era um trabalho a mais que a consultoria tinha, porque às vezes, dependendo do estado, tinha que colocar um texto diferente, uma nomenclatura específica, e aí as coisas foram amadurecendo, a gente colocou logo um padrãozinho que é aceito por todo mundo. Aqui já vem informações relativas à FCP, né, desoneração, diferimento, IPI, enfim, aqui é autoexplicativo. Recomendo que marque todos, porque a condição não quer dizer que está ativo que vai sair na nota, mesmo não tendo a informação lá. Por exemplo, os valores da partilha do ICMS interestadual só vai sair na nota se a nota tiver essa configuração. Então, se eu fizer uma nota fiscal, uma emissão para um outro contribuinte, é uma venda interestadual, mas é para outro contribuinte, não vai sair essa observação na nota, na informação complementar, né? Na tag INF CPL. Então, o sistema ele tem essa ligação. Então, ele sabe o que tem na nota e ele precisa só colocar aquilo ali, ou na observação do item, que é a tag INF AD PROD, ou a observação da nota, que é INF INF CPL, né? E aqui são informações adicionais do produto, que é a tag INF AD-PROD, que eu comentei agora há pouco. Então, aqui são informações, à esquerda são informações complementares da nota, o rodapé, vamos dizer assim, e aqui à direita, informações adicionais do item. Então, lá na nota fiscal eletrônica, eu tenho o item, a descrição do item, a linha dele, e abaixo dele tem alguns textos que são daquele item. Tá? Então, eu recomendo que marquem todos, né? Por uma questão de boa prática mesmo, porque se um dia você for usar, você já vai ter a configuração pronta, né? Não precisa fazer uma carta de correção, enfim. Até porque a ausência dessas informações, elas não vão rejeitar a nota, porque são só textos em tags de texto. Então, eu tenho que fazer uma carta de correção para colocar, tal, conforme lei tal, valor, enfim. E da aba dados gerais, então, que vem na aba emissão, outros 1, né? Aqui em outros 1, nenhum parâmetro impede, então eu posso passar direto, né? Aqui em outros 2, a tag de hora em qualquer evento, ela já vai vir marcada, mas não desmarquem.
que as notas serão rejeitadas. Aqui em outros 3, vocês podem passar direto, nenhum parâmetro que vai impedir a emissão da NFE, tá? E aqui em outros 4, na atual regra, marquem aqui esse parâmetro, considerar nota técnica 2018-005, porque as Cefaz já estão com essas regras já em validação no ambiente de produção e homologação. Então, marquem. Se não marcar, a minha nota vai ser rejeitada? Todas elas vão ser rejeitadas? Não. Desde que não entre nenhuma condição dessa NT. Então, se tiver alguma validação que esteja nessa NT e você não marcou, provavelmente a Cefaz vai rejeitar a sua nota. E as rejeições são diversas. A rejeição não é assim, não mandou regras da NT de 2018, nada nesse sentido. Lá nessa NT existem várias regras e essas regras são diversas para vários cenários. Para o item, para o imposto, para os totalizadores, enfim, dependendo da tag de impostos, vai ter mais validação ou menos validação, enfim. Então, da aba dados gerais, eu fiz um overview aqui, seriam essas, né? E aqui, eu já vou para a aba diretório. Então, da esquerda para a direita, dados gerais, já foi. E aqui eu vou em diretórios. Aqui em diretórios é muito importante, eu vou comentar aqui muito sobre essa questão dos diretórios, porque a gente tem uma série de problemas com relação a esses diretórios. Por exemplo, quando você tem um ambiente muito fechado, o servidor é isolado da estação de trabalho. Então assim, o usuário, dizer que está no faturamento, ele não tem acesso ao servidor via rede, por uma questão de configuração, de rede mesmo, proteção. Né? Mas aí, nesses cenários, a gente tem que configurar caminhos de rede que são compartilhados e são acessíveis. Tá? Exceto alguns, tá bom? Que eu vou comentar aqui agora. O diretório de envio e de retorno. Tá? Esse diretório de envio e retorno, ele é relevante principalmente quando você tem o mensageiro instalado no servidor do cliente. O que vem essa mensageira? É um outro serviço, né, que ele pega o XML, que é gravado nesse caminho, e manda para a Cefaz. Né? Então, o serviço do Edom, ele gera XMLs nesse caminho, e existe um outro serviço que lê esse caminho, captura o XML gravado aqui, e manda para a Cefaz, e esse segundo serviço, ele devolve um XML nesse caminho de retorno, né? E o serviço do Edom pega o XML desse caminho e faz a leitura. Então, é uma troca de arquivos entre serviços. Tá? Então, assim, o usuário precisa acessar esse caminho? Não necessariamente, porque é uma troca de arquivos entre serviços que estão na mesma máquina. Então, assim, se o servidor, vamos colocar assim, tem o serviço do Edom e tem o serviço do mensageiro, aqui no caminho do envio e no caminho do retorno, eu coloco um caminho local, porque é uma troca de arquivo entre recursos da máquina. Beleza? Agora, aqui no caminho da ANF e do XML da Cefaz, eu tenho que configurar um caminho de rede, porque quando o usuário clicar no botão DANF, o Edom ele vai mandar aqui abrir o PDF que está nesse caminho. Né? Então, esse caminho, geralmente, o pessoal do atendimento, quando instala o mensageiro, né, ele já passa para vocês. Isso quando o mensageiro é local. Né? Hoje, nós usamos o mensageiro no ambiente cloud, no API, e aí, nesse ponto, quando é API, o Edom salva no caminho que vocês colocaram aqui. Então, se você colocar um caminho de rede, né, o Edom vai salvar nesse caminho de rede, só que assim, você tem que entender que o faturamento, se você colocar um caminho local do faturamento, então digamos que tem 2 faturamentos, 2 máquinas de faturamento na empresa. Faturamento 1, faturamento 2. Se eu colocar o caminho do faturamento 1, vamos colocar assim, um diretório local, o faturamento 2, ele não vai conseguir ter acesso a esse caminho, até porque é o caminho particular da máquina faturamento 1. Então, nesse cenário, queria ser um caminho compartilhado,